Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal. E acabou de terminar agora a entrevista coletiva tão esperada, né, do presidente interino do Vasco, Alexandre Campelo. Então já peço para todo mundo que tá assistindo aí deixar aquele like, deixar aquela curtida. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo escrito inscreva-se e também ativar um sininho. E galera, vamos destrinchar essa entrevista aí com muito assunto polêmico, depoimentos extremamente fortes aí e polêmicos também feitos, né, pelo Alexandre Campelo aí em relação não somente às acusações feitas contra ele aí na justiça, né, de um processo que o Vasco tem contra um ex-vice-presidente de patrimônio, mas também em relação às novas eleições do clube, em relação ao Júlio Brandt, em relação à questão dos salários dos jogadores, os salários aí das pessoas de dentro do Vasco da Gama. Então, muita coisa polêmica que acabou de ser dita pelo presidente do Vasco, Alexandre Campelo, aí agorinha há pouco, nessa entrevista que ele acabou de dar coletiva aí para a imprensa. Então, lembrando a todos vocês aí que hoje à noite, 9h30, a gente vai ter ao vivo aqui no canal uma entrevista com o Otto de Carvalho. Vamos estar falando sobre essa entrevista do Campelo, vamos falar sobre a situação atual do clube, vamos falar aí sobre o que ele pensa sobre novas eleições e vários outros assuntos aí que o Otto vai poder aqui estar trazendo pra gente. Então fiquem ligados, não esqueçam de ativar o sininho para poderem tá aí entendendo, né, como que uma pessoa de dentro do Vasco vê toda essa situação. E amanhã, 8h30 da noite, mais uma entrevista com o Carlos Leão e na semana que vem com o Júlio Brandt, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre a questão que o Campelo tocou ali em relação às acusações que foram feitas contra ele por um ex-vice-presidente do Vasco, né, o Luiz Gustavo, que era ali o ex-vice-presidente de patrimônio, que tem ligação com a Identidade Vasco, né, o grupo Identidade Vasco, que é o grupo que tem como cabeça o Roberto Monteiro. Antes de começar tudo isso, eu quero lembrar para vocês que antes das eleições, o Alexandre Campelo, ele fazia parte de uma chapa chamada Frente Vasco Livre. Essa chapa era entre dois grupos, né? Se eu não me engano, a Identidade Vasco e o outro grupo agora que eu não me esqueci, que eu esqueci o nome, mas enfim, esse grupo era a Identidade Vasco, que quando o Campelo assumiu a presidência, entrou junto com ele no comando do Vasco com várias vice-presidências, e esse grupo exatamente é o grupo do Roberto Monteiro, o grupo que agora o Alexandre Campelo fala que faz política rasteira, ou seja, o que me deixa isso que me deixa muito sem entender. Se até ano passado era o grupo que ele pertencia, era o grupo que ele confiava, agora ele diz o contrário, diz aí que o grupo faz política rasteira. Mas enfim, tocando agora nesse assunto, ele comentou, a primeira coisa que ele falou que não é um processo contra ele, é um processo ao contrário, é o Vasco que coloca um processo contra o ex-vice-presidente de patrimônio. Eu já tinha falado sobre isso aqui, já tinha salientado que esse era o caso, então isso aí não é nenhuma novidade para vocês. E segundo, ele fala ali que foi um erro particular dele ter apontado esse Luiz Gustavo como vice-presidente de patrimônio na época. Hoje ele vê aí como um grande erro, né, ter feito essa escolha. Fala sobre várias coisas, ele falou que era muito difícil de conseguir comprovantes de pagamento, conseguir os borderôs das partidas com essa pessoa. Ele falou ali que os gastos, ele comentou assim, os gastos que estão me acusando de ter feito em uso-benefício próprio, esses gastos nunca saíram de dentro do Vasco da Gama. Ele acusou ali o ex-vice-presidente de várias coisas, falou ali que tudo que ele vem fazendo, né, na justiça ele vai ter que provar, vai ser cobrado por isso judicialmente, e falou ali que a questão do uso dos R$ 1.600 para o reparo, né, do carro particular do Campelo. O que ocorreu naquela situação foi que o Alexandre Campelo deixou o carro com um segurança do Vasco. O segurança do Vasco teria tido um acidente pequeno com o carro, e na época quem era responsável pela questão de segurança, né, a gestão de segurança, era também esse ex-vice-presidente de patrimônio, Luiz Gustavo, e ele ali falou que tomaria conta da questão do conserto do carro do Campelo. E obviamente deve ter usado ali o dinheiro no clube, a gente não sabe, por ter colocado na justiça essas provas aí. Ou seja, mais uma confusão política, mais uma vez aí a gente vendo, né, que um grupo que o Campelo confiava, né, até então, um grupo que era parte ali da campanha dele, depois que entrou,
tentou de tudo ali para derrubar o próprio presidente. Ele tá falando aí também que a identidade Vasco, do Roberto Monteiro, tá fazendo de tudo desde o começo após ali a saída, né, do grupo do comando, né, do comando presidenciável do Alexandre Campelo. Eles estão fazendo de tudo para criar confusão, para criar empecilho, para poder ali fazer com que a gestão do Campelo seja complicada. E, cara, realmente, é isso que a gente está vendo. Não tô defendendo o Campelo, não tô defendendo ninguém, mas essa confusão política do Vasco aí não para, é cada dia pior, e tá mostrado aí que essa complicação só vai continuar. Agora partir pro assunto, que é o assunto, na minha opinião, que foi mais importante dessa reunião. Esse outro assunto das acusações, basicamente o Alexandre Campelo só se defendeu e falou que vai cobrar na justiça tudo que está sendo aí acusado. Então vamos ver quais vão ser os próximos passos. Eu acho que isso aí ele nem precisava ter falado, sinceramente. Se fosse para fazer isso, ele deveria ter feito até judicialmente. Mas então vamos falar agora em relação às coisas mais importantes, que é as eleições, salários de jogador, rebaixamento. Ele falou sobre vários assuntos, criticou ferrenhamente o Júlio Brandt, falou que o Júlio Brandt é um menino mimado, é um garoto mimado que voltou para casa chorando depois das últimas eleições. Ou seja, uma declaração extremamente forte e polêmica, que eu tenho certeza aí que em breve o Júlio Brandt vai estar falando sobre isso. Tenho certeza que na entrevista aqui, quem tiver com o Júlio Brandt aqui no canal, ele vai estar comentando sobre esse tipo de declaração do Alexandre Campelo, né? E, obviamente, o Campelo ali comentou sobre a liminar que anulou as últimas eleições do Vasco e já definiu ali uma nova data, né, para o dia 8 de dezembro, a eleição dos sócios, e no dia 17 de dezembro a decisão no Conselho Deliberativo. Ele falou que isso aí, essa liminar, foi para tumultuar o clube e não aí para ter novas eleições. O que a oposição, né, o grupo do Júlio Brandt está tentando fazer é, mais uma vez, tumultuar tudo que acontece no Vasco. Eu particularmente discordo. Eu acho que esse tumulto aí simplesmente está acontecendo devido a tudo que aconteceu nas últimas eleições. E mais uma vez, é opinião minha, eu acho que sim, temos que ter novas eleições dentro do Vasco. Ele comentou também que a demora no empréstimo, né, o fato de não ter sido aprovado na primeira reunião que teve no Conselho Deliberativo, né, eles terem pedido mais explicações, atrapalhou muito o Vasco, e nesse momento o empréstimo não tá saindo devido à liminar da justiça. Por quê? O que acontece com essa liminar? Hoje, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, ele é interino. Qualquer decisão tomada por ele hoje vai poder ser revista pelo próximo presidente do Vasco em dezembro. Ou seja, o banco não tá querendo autorizar esse empréstimo, porque caso chegue em dezembro e o novo presidente veja que foi feito da forma errada, ele vai poder voltar atrás e complicar toda a situação. Então é por isso que ele vem falando aí que essa liminar tá aí simplesmente para tumultuar o clube, é um boicote da oposição. Eles estão fazendo de tudo aí para poder basicamente complicar a vida do Vasco aí politicamente, financeiramente e no futebol. Ele falou que isso aí tudo tá sim o Vasco correndo sérios riscos de rebaixamento devido a tudo que acontece. E outra coisa, o Campelo falou que os salários já estão 2 meses atrasados e ele não tem plano B para o que está acontecendo dentro do clube. Eles não têm ali uma gestão de urgência, eles não têm ali algo que eles possam fazer ali de última hora para poder pagar salário de jogador, para poder pagar salário de comissão técnica. Ele falou que somente os funcionários que têm salários até R$ 4.000 vão estar recebendo em dia, ou melhor, estão recebendo em dia até agora. Não acredito que vão receber no futuro, porque o Vasco não tem caixa, o Vasco não tem dinheiro, e caso realmente essa liminar não venha cair, o que eu não quero que aconteça, eu acho que se eles tivessem algum tipo de gestão estratégica, algum tipo de gestão inteligente, o Vasco não estaria passando por esse tipo de situação. É o segundo empréstimo que essa diretoria já pega. O primeiro foi no começo do ano com o Carlos Leite, agora esse segundo aí, que provavelmente eles não vão conseguir pegar, né? Teve a venda do Paulinho e mesmo assim eles não estão conseguindo arcar com a situação financeira do clube. O Campelo falou várias coisas, falou ali que ele basicamente está fazendo pressão na justiça o tempo inteiro. Ele ficava falando: eu acredito na justiça, eu acredito que a justiça vai derrubar essa liminar, eu tenho certeza que pelo bem do Vasco a justiça vai fazer por onde e vai cancelar, né, a anulação das eleições. E sinceramente, esse tipo de pressão na justiça não acho que vai surtir nenhum efeito, muito pelo contrário. Eu acho
acho que a justiça está se baseando em fatos reais, em fatos verídicos, que foram as fraudes nas eleições do Vasco. E o mais engraçado foi o seguinte: eu não vi o Alexandre Campelo em momento nenhum tocando no ponto do Estatuto do Vasco, que o Estatuto do Vasco lá diz: se tivessem fraude em eleições no clube, novas eleições têm que ser refeitas. E ele em momento nenhum falou sobre isso, muito pelo contrário, ele partiu do argumento que, caso a chapa do Eurico Miranda seja excluída das eleições, mesmo assim o Júlio Brandt perderia dele na eleição do Conselho Deliberativo, ou seja, usando argumentos aí que a gente sabe que não tem nada a ver, são argumentos fracos, são argumentos aí que não condizem com a realidade do estatuto do clube. E infelizmente mostra mais uma vez, né, a gestão fraca, a gestão despreparada, uma gestão aí que vive à base de empréstimos e que a gente obviamente agora está dependente de uma situação aí que o Vasco pode simplesmente não tem, na verdade não é nem não pode ter, o Vasco não tem dinheiro para pagar jogador, o Vasco não tem dinheiro para nada nesse momento aí até dezembro, caso realmente esse empréstimo venha a não ser autorizado. O próprio lá, o Júlio Brandt da oposição, ele se ofereceu para ir na Globo junto com o Alexandre Campelo para tentar resolver essa situação. Pelo visto, o Alexandre Campelo deve ter feito pouco caso disso, não deve ter aceito. E outra questão também que foi tocada nessa entrevista do Alexandre Campelo foi a questão do patrocínio, que ele falou ali que com essa decisão da justiça, o patrocínio master que estava prestes a ser fechado, travou completamente, porque o patrocinador ali que poderia estar fechando, né, as negociações com o Vasco, deu um passo atrás pelo mesmo motivo do empréstimo. Por quê? Se hoje é assinado um patrocínio master pelo Vasco aí para a próxima temporada e em dezembro entra um novo presidente aí e resolve que esse patrocínio assinado não é o melhor para o clube, esse patrocínio pode voltar atrás. Ou seja, realmente é uma coisa complicada. Não há, foi o que eu falei alguns vídeos atrás, não acho que nenhum patrocínio tem que ser fechado nesse momento. Infelizmente, o Vasco vive uma situação hoje complicadíssima. Eu sei aí que a gente quer um patrocínio master forte, mas vai que entra em dezembro um presidente novo que já tem toda uma estrutura, já tem todo um plano de investimento, já tem toda uma estratégia de gestão e já tem aí patrocínio de camisa, já tem aqui ó a marca da Diadora, já tem ali contratos assinados com jogadores por 2, 3 anos, jogadores aí que a gente sabe que não estão rendendo do clube. Então, na minha opinião, galera, tem que ter novas eleições. Tô cansado dessa brincadeira de mau gosto que estão fazendo com o nosso Vasco. E digo mais, se chegar nas próximas eleições, os sócios votarem para poder um candidato ser eleito e chegar no Conselho Deliberativo, um outro candidato ganhar as eleições, como aconteceu da última vez, eu vou falar para vocês, o Vasco praticamente acaba como clube, vive como instituição, mas o Vasco vai realmente morrer de alma, porque os sócios que votaram para uma pessoa ganhar e não ganhou, vão desistir do clube. Os torcedores que tinham intenção no futuro de se associar, vão parar de acompanhar porque não vão ter mais confiança no nosso Vasco. Então, peço mais uma vez aqui, vamos respeitar o Vasco, vamos fazer por onde, os sócios têm que ter voz dentro desse clube, a torcida tem que ter voz dentro desse clube, a gente está cansado dessas falcatruas, dessas fraudes, dessa falta de vergonha, então tem que ter eleição, não importa tudo que está acontecendo, o Vasco tem que se manter na Série A. Esses jogadores que estão jogando aí tem que manter o nível, tem que fazer por onde e tem que honrar essa cruz de malta aqui, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Hoje à noite, às 9h30, entrevista com Otto de Carvalho e sorteio de uma camisa oficial do Vasco. Para participar tem que estar inscrito, curtir esse vídeo aqui, compartilhar o vídeo e seguir as nossas redes sociais que estão aqui embaixo, Instagram, Facebook, Twitter, e compartilhar lá o nosso post do sorteio da camisa, beleza? Tamo junto, daqui ó, de vascaíno para vascaíno, que vocês sabem, Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco! Grande abraço, galera!